Olá, gente! Começando o nosso Band Empresarial deste sábado e aqui recebendo em nosso estúdio nosso querido Felipe Pessoa, que ele é sócio da Aldens, que é uma empresa de recrutamento de profissionais para as empresas, assim que eu posso dizer para vocês, que trabalho fantástico e como faz a diferença, viu? Bom dia, Felipe, prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Bom dia, Azevedo. Obrigado aí pelo convite, um prazer enorme estar aqui no Band Empresarial. Mas me conta um pouquinho, viu? Porque eu aprendi esse negócio de headhunter, eu era garotão, né? Me conta um pouquinho, qual é o papel, digamos assim, principal que se desempenha no momento em que uma empresa decide ter um profissional e contrata vocês? Pois é, a gente sempre brinca lá na empresa que ninguém nasce querendo ser headhunter, né? Você nasce querendo ser médico, engenheiro, administrador, mas ninguém nasce querendo ser headhunter. Então você se torna headhunter ao longo da sua vida. O nosso trabalho, ele é basicamente identificar talentos, identificar perfis que podem ajudar as empresas no atingimento dos seus objetivos. Então, é um trabalho de muita sensibilidade, é um trabalho que lida com pessoas, com seres humanos, dos dois lados. Do lado de quem está contratando e do lado de quem está indo trabalhar em uma determinada empresa, que é o cliente da Aldens. Então, é um trabalho muito interessante de promover esses encontros, construir essas pontes entre profissionais de mercado e as empresas. E a Aldens é especialista exatamente nisso. Nós somos um time hoje de quase 35 pessoas que passa o dia inteiro conversando com profissionais, entendendo seus talentos, identificando o seu perfil para alocar esses profissionais nas melhores cadeiras dos nossos clientes. E aí, fica uma curiosidade. Mas você é contratado pela empresa, então eu estou chamando o Felipe, vamos lá e tal. Agora, você precisa conhecer minha empresa também, né? Então, qual período, Felipe, se existe o tamanho de empresa, claro, evidentemente que tem, mas você precisa conhecer um pouco, né? Fazer uma anamnese da empresa em si para você saber, ou não, essa empresa precisa desse tipo aqui de profissional. Olha, é essencial conhecer a empresa e principalmente a cultura da empresa. Perfeito, né? Perfeito. A gente sempre fala lá na empresa, lá na Aldens, no nosso dia a dia, que não adianta nada o profissional ser excelente tecnicamente em determinado assunto, vamos supor, um excelente diretor financeiro, se ele não vai conseguir encaixar o perfil comportamental dele à realidade daquela empresa. Então o cara, ele pode ser um as, ele pode ser o melhor no que ele faz, mas se ele não tiver o perfil comportamental para entrar naquela empresa e se relacionar bem com os pares, com os subordinados e os superiores, a tendência é que fracasse. Mas aí não tem um pouquinho do momento da empresa? Eu digo o seguinte, claro, o cara é um fera, digamos assim, faz a coisa acontecer, tem um bom relacionamento, tem um bom trato com o funcionário, mas naquele momento não é isso que a empresa precisa. Precisa de um cara interno, precisa de um cara não sei o quê. Então tem um momento também na empresa, né? É aí que entra o grande diferencial de uma consultoria recrutando para aquela empresa. Perfeito. Que é você entender o momento da empresa, você entender as entranhas da empresa. Então, existem clientes que nos procuram para a gente fazer uma mera substituição. Ou seja, você tem um profissional que trabalha na empresa, pede demissão e eles precisam repor. Outros momentos, a empresa precisa de um profissional que tenha experiência com determinado desafio. Ou seja, vou fazer uma expansão. Por exemplo, a empresa vai abrir um novo site, vai expandir suas operações. A gente vai em busca de um profissional que tenha experiência naquilo. E aí, como é que a gente consegue identificar tudo isso? Fazendo uma reunião de alinhamento muito detalhada do perfil que a empresa deseja para aquele profissional naquele momento. Então, a gente entende não só o que é a empresa, como ela se configura, mas também o desafio dela naquele momento. E aí nós vamos a mercado fazer uma busca de profissionais que tenham, de fato, aderência ou experiência àquele desafio. E aí vem a pergunta, qual o tempo
Felipe, que a Aldens define, se tem de alguma forma um tempo padrão, para que diga o seguinte: não, olha, eu acho que diante do que está esse cenário daqui, a gente precisa de 30 dias para poder definir e buscar. Tá, o que acontece? A gente tem sim um tempo, um período que varia em torno de 15 a 20 dias para que a gente entregue ao nosso cliente uma lista de candidatos validada pela Aldens. Já validada pela Aldens. É um tempo rápido, ágil. Exatamente, que a gente envia para o nosso cliente o material daqueles candidatos já recrutados e selecionados. Ou seja, de acordo com a reunião de alinhamento que foi feita no começo, nós conseguimos entregar perfis que estão aderentes ao que o cliente está buscando. Então, a entrevista que o cliente vai fazer, ela é muito mais para entender empatia, momento, porque todos os pré-requisitos eles já foram validados pela Aldens. E é muito importante, Azevedo, a gente destacar o seguinte: a Aldens ela não trabalha com busca reativa. O que significa isso na prática? É quando a gente tem uma posição e nós divulgamos essa posição em redes sociais, no LinkedIn, por exemplo, que hoje é uma ferramenta muito importante, né, para todos nós. E a gente espera que os candidatos se inscrevam naquela posição. Esse não é o trabalho da Aldens. O trabalho da gente é ir em busca dos profissionais. Nem sempre é a verdade absoluta, mas na maioria dos casos, os bons profissionais estão bem empregados. Então nós temos que ir à caça dele, né? Daí o nome. Daí vem o nome Headhunter, né? O caçador de talentos, o caçador de cabeças, para que a gente possa, de fato, abordá-lo e atraí-lo para aquele processo seletivo. Então tem esse ponto aí. Nossa busca é uma busca ativa e não uma busca reativa. Existe o caso, Felipe, da pessoa, enquanto dono da empresa, que está chamando a Aldens para poder fazer esse trabalho de recrutamento. Ele ter uma definição e na conversa vocês identificarem que, não, bacana, você tá tal, mas nós entendemos que talvez, e aí passa para eles dizendo o seguinte: o perfil talvez não seja esse, seja aquele. Exatamente. Olha, acontece com bastante frequência. É mesmo? Por que isso acontece? Principalmente porque a Aldens tem clientes diversos, de pequeno, médio, grande porte, empresas nacionais, empresas multinacionais, empresas familiares. Então a gente acaba entendendo as melhores práticas do mercado para a grande maioria das posições. Isso, quando nós vamos fazer o alinhamento da vaga com o cliente, muitas vezes ele está confuso. Ele faz: eu acho que eu preciso de um cargo tal. Mas será que você realmente precisa disso? Acontece muito, por exemplo, nível hierárquico. Eu tenho que contratar um diretor comercial para a minha empresa, porque a minha empresa, o grande calo dela, o grande gargalo dela no momento é a área comercial. Mas calma, você tem porte para trazer um diretor comercial? Será que um bom gerente não resolveria o seu problema? Então a gente orienta o cliente nesse momento também. Entendi. E me conta um pouquinho, Felipe, esse tipo de identificação não é uma coisa também que a gente acha numa prateleira, como você disse, porque as pessoas nessa perfil e nesse categoria, digamos assim, elas estão empregadas, né? E às vezes muito bem empregadas. Então como é que você traz ele para um projeto de uma nova empresa? Mas eu digo o seguinte: às vezes esse contato muito pessoal, onde você identifica, porque eu vejo que muitas vezes uma entrevista você deve ter suas táticas, evidentemente, mas a gente formula muitas vezes do que a gente quer que a pessoa do lado de lá nos perceba, e não exatamente do que a gente é. Com essa questão de pandemia, isso não deu uma atrapalhada? Como é que vocês estão se virando aí com esse processo? Olha, ser headhunter é ter relacionamento, né? A principal arma, digamos, do headhunter é ter um networking muito forte, muito sólido. Perfeito. Então, nós vamos ao longo da carreira fazendo bons relacionamentos e a gente, quando tem uma posição muito específica, a gente já sabe onde buscar, a gente já sabe onde esse profissional estará, né? Então a gente já tem meio que o caminho das pedras pré-desenhado. E como é que a gente faz? A gente tira muita referência.
Ou seja, eu estou com uma determinada posição que eu estou considerando para esse processo um candidato que eu entrevistei, que eu conversei com ele, mas eu não o conheço profundamente. Foi uma entrevista ali de 1 hora e meia. Eu busco com pessoas que eu tenho em comum com ele, entender se ele de fato tem uma boa entrega, se ele é um bom líder, se ele tem a qualificação necessária que o meu cliente deseja para aquela posição. Então a gente se cerca do máximo de cuidado para que a gente apresente para o nosso cliente o candidato ideal para aquela posição. Na pandemia, que você muito bem me perguntou, atrapalhou um pouco porque a gente acabou fazendo muita entrevista de forma virtual, né? Então a gente tem utilizado as ferramentas de vídeo, chatbots, etc., para conhecer mais candidatos e mais profissionais. Mas eu diria que a gente tem um índice muito baixo de profissionais que saem da empresa num curto período de tempo. E eu diria o seguinte, uma pergunta, evidentemente. Você guarda esse banco de dados, imagina o seguinte, é evidente que você vai, num processo, fazer uma entrevista para ver se essa pessoa, digamos assim, abraça esse projeto, se está encaixada nisso. Bom, mas opa, guardei aqui, Azevedo, opa, tá eu preciso de um cara ali, ó, o cara careca e tal, não sei esse cara aqui, guarda ele aqui do meu lado. E aí, no futuro, você demanda essa pessoa e guarda esse ativo, ou seja, mas você não faz um processo de dizer o seguinte, não, eu sei que Felipe Aldens de vez em quando, recrutado. Eu, como pessoa física, vou lá e digo, Aldens, cheguei aqui, guarda aí meu currículo e tal, ou não? Existem diversos caminhos para que a gente consiga conhecer um profissional de mercado que está ou não olhando para uma nova oportunidade naquele momento. Perfeito. Através do nosso site, é possível sim que candidatos se inscrevam ou para uma determinada vaga que está anunciada lá, aplique o seu currículo para que vá para o nosso banco de dados. A gente utiliza na Aldens o sistema Salesforce, que é o maior CRM do mundo. Conheço demais. Né, que você conhece bem. E no nosso Salesforce, nós temos aproximadamente 70 mil profissionais validados. Ou seja, já entrevistados pela Aldens, já com remuneração, carreira mapeada. Quando um cliente nos procura para uma nova posição, o primeiro recurso que nós usamos é identificar se no nosso próprio sistema a gente já tem nomes interessantes para apresentar para ele. Se não, começa todo o processo de busca por esse profissional. Mas no nosso sistema nós temos vários nomes mapeados e é um grande ativo de uma boa consultoria. Perfeito. E aí é que vem a palavra que você tocou aí, que eu acho super importante, consultoria. Às vezes a empresa, por exemplo, uma palavra da moda, as 3 letrinhas, ESG, que todas as empresas têm que entrar nesse processo governamental, sociabilidade, governança, etc. Mas, às vezes a empresa não está preparada e aquele cara seria o ideal. Sim. A consultoria da Aldens vai nisso? Empresa, faça um processo desse que você recruta o cara que você quer. Porque se você não tiver, esse cara não vai se interessar tanto. Exato. Mas você vai responder isso depois do break. A gente vai para um breakzinho, mas fique aí que a gente conversa já já com ele. Um abraço, Azevedo Filho, fique com a gente. Olá, gente! Voltando para o nosso segundo bloco do Band Empresarial deste sábado, conversando com Felipe Pessoa, sócio e headhunter da Aldens, que está fazendo um serviço fantástico aqui em nossa Bahia. Felipe, estava perguntando para você, as empresas de alguma forma também têm que se moldar e se a Aldens faz esse trabalho de consultoria para que possa recrutar até aquele profissional que ele precisa, que ela precisa. E um dos pontos que eu estava comentando é isso, o ESG hoje passou a ser fundamental para quem está almejando continuidade na sua carreira profissional, que a empresa tenha isso. Como é que você está lidando com essa situação? Olha só, Azevedo, acontece bastante de o candidato não se interessar pela empresa.
o que é algo muito frustrante para todos, né? Para nós, os consultores, e também para a empresa. E não é só salário, né? Não é só questão salarial, muito pelo contrário. O salário nem sempre é o fator predominante. É muito mais o projeto, a maturidade da empresa, o nível de organização que a empresa tem. Então, essa questão da governança corporativa, eu sempre brinco que a governança ela é o barco e todos têm que estar dentro dele para que ele tenha uma direção, né? Ou seja, a gente está falando aqui de normas, procedimentos, regras, a gente está falando aqui de um conjunto de atribuições que a empresa precisa ter e que todos estejam cientes para que ela faça um caminho para o lugar comum, que é o seu objetivo principal, a sua estratégia. Muitos candidatos, infelizmente, declinam de processos exatamente pelo fato da empresa não ter uma governança estruturada. Nós, há 2 anos, criamos um novo braço de negócio na Aldens, que a gente chama de Aldens Board. Na Aldens Board, nós fazemos exatamente implantação de conselhos consultivos em empresas. A grande maioria dos nossos clientes são empresas familiares, até pela natureza das empresas da região Nordeste. E é mais difícil também a familiar gerar essa governança tão particular de identificar pessoas, mais vezes. Muitas vezes acaba que o dono acredita que criando uma governança ou criando um conselho, né, dentro da empresa, ele vai se afastar da gestão da empresa dele, ele vai perder poder dentro da empresa, ele vai acabar fragilizando a empresa de alguma forma. Mas é exatamente o contrário. O processo bem definido, a empresa caminhando num rumo certo, ela traz muito mais força, muito mais solidez interna e externamente, ou seja, para o mercado, e ela consegue ter muito mais força mesmo e poder de atingir seus objetivos. Então a gente tem agora a Aldens Board, que é um novo serviço da Aldens, no qual nós fazemos implantação de conselhos consultivos em empresas. Então, Aldens Board. E temos também a Aldens One. One? Exato. A natureza principal, né, o nosso core business, sempre foi recrutamento e seleção de profissionais. E nós começamos em 2015, há 7 anos atrás, eu e mais 2 sócios, com a Aldens, ou seja, recrutando para profissionais de média e alta gerência, cargos de gerentes, diretores, superintendentes de empresas. Mas os nossos próprios clientes nos solicitavam recrutar para cargos mais táticos. Então, nós falamos, não, vamos abrir um braço de negócio chamado Aldens One, que nasceu em 2017. E nós lá recrutamos profissionais de suporte à gestão. São analistas, especialistas, coordenadores, supervisores de empresas. É importante a gente tratar de forma separada profissionais de Aldens e de Aldens One, porque a forma de recrutar, o nível de aprofundamento... E por que o One? O One é mais porque remete a início, ao primeiro cargo, ao início da carreira. Então a gente colocou o Aldens One. Muito criativo. E me diga o seguinte, a gente percebe claramente nas empresas que existe hoje uma... Eu entrevistei até o Fábio, que ele fez um livro chamado Diversidade Geracional. Perfeito. E aí a gente vê hoje claramente uma busca um pouco até por esses cargos sêniores, né? Porque ficou num modismo muito grande de que funcionava é você ser novo, né? As empresas têm esse detalhe, o cara tem energia e teoricamente ainda tem um salário que comporta melhor dentro da estrutura financeira da empresa. Mas esse sênior, como é que está hoje a adaptação dele ou como é que você tem visto esse modelo? Tem contratado mais gente? De que idade, de que faixa etária? Gênero? A diversidade é um assunto na principal pauta das empresas hoje em dia, especialmente quando a gente fala de recrutamento e seleção. Então, as empresas estão preocupadas em ter diversidade nas suas empresas, muito por conta da diversidade de ideias, principalmente.
Quando você tem uma empresa onde todo mundo é igual, ou tem um pensamento muito parecido, ou são todos da mesma faixa etária, você acaba se limitando a uma determinada ideia. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Então, a diversidade de ideias, eu acho que é o principal elemento quando o assunto é diversidade. Então, a gente trazer pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, homens, mulheres, homossexuais, a diversidade racial, tudo isso cria um ambiente propício para que a empresa pense fora da caixa. Ela tenha ideias diferentes e aí ela consiga se destacar. Eu acho o brainstorm mais rico que tem ultimamente é isso. Você trazer e bota numa mesa e aí vai saindo coisas em função do que ele viveu, das culturas, do passado, do sofrimento, tudo. Joga tudo lá na mesa e vê o que é que disso pode sair, né? Coloca nesse caldeirão, e sai alguma coisa interessante. Em relação à questão da idade, especificamente falando, a gente tem muitas startups hoje em dia, né? Todo mundo está meio que numa corrida maluca para abrir um negócio que vire um unicórnio, enfim. Então a gente tem muita gente jovem, muito qualificada, sim, trabalhando em grandes empresas. Mas eu acho que nada substitui a experiência de vida também. Então, a gente precisa fazer um mix entre pessoas jovens e muito talentosas e o pessoal mais experiente, que já viveu muita coisa, e quando a gente coloca isso junto, a gente tem um resultado muito positivo. E isso você instrui, inclusive, esse contratante da Aldens para poder pensar nesse modelo, né? Porque é o que eu digo, modismo de contratar gente jovem, de trazer aquela ideia tal, e acaba esquecendo um pouco dessa pessoa mais experiente, porque aí não tem jeito. Né? O experiente, eu brinco muito, que ele pode pegar e ler, bater o jovem de maneira muito forte. Sim. Agora, cancha, só a experiência e o tempo vai permitir, né? Então, não tenho dúvida que isso é um fator determinante. E aí eu venho com uma pergunta que seria a questão do seguinte. Claro que em cima disso a gente acerta, erra, e muitas vezes você pode colocar uma pessoa lá e não funcionar. Como trata isso, esse desligamento dessa pessoa e de novo chegar para essa empresa? Ou o feedback é dado por ele, é dado por vocês, acompanham durante um tempo? Como é que funciona, Felipe? Olha só, é o pior cenário de todos, quando não dá certo. Porque ele é ruim para todos os lados. Ele é ruim para a empresa que trouxe um profissional e não deu certo, então ela dedicou ali tempo, esforços para fazer com que desse certo. É ruim para o profissional, porque ele estava em outra empresa, exercendo um outro papel, e ele saiu de algo, entre aspas, certo, para algo duvidoso, né, que ele estava arriscando. É novo. É novo para ele. E é ruim para a Aldens, a consultoria, porque ela tem que refazer o processo e nosso trabalho é baseado em hora-homem, né, natural. Então, a gente lá na Aldens tem um índice muito baixo de profissionais que saem das empresas com até 6 meses. Isso gira em torno de 2% dos casos, dos profissionais que a gente coloca nas empresas. Nesses casos, nós oferecemos uma garantia para o nosso cliente que, caso esse profissional saia ou por demissão, ou por ter pedido demissão, ou demitido, a gente repõe sem nenhum custo adicional esse profissional na empresa. E esse desligamento a gente sempre tenta ajudar esse candidato, esse profissional que saiu da empresa a se recolocar novamente em um outro projeto, porque ele não pode funcionar para aquela empresa, mas ele pode ser a pessoa ideal para uma outra empresa. Com certeza, né? Com certeza. E para evitar que isso aconteça, ao longo desses 6 primeiros meses, nós fazemos o que chamamos de plano de integração. Ou seja, a cada 2 meses, a Aldens conversa com aquele profissional, entende como é que está a adaptação dele na empresa, entende se tudo está caminhando como foi prometido e conversado ao longo do processo seletivo, e a gente acaba evitando que, por um problema pequeno ou uma falha de comunicação, aquele profissional saia da empresa. Isso é super importante, até porque muitas vezes se demanda um profissional, do jeito que o mundo está hoje, um profissional que está vindo de fora de outro local. A empresa está num estado ou numa cidade e o profissional está vindo de outro. Então, envolve aí todo um trabalho que também tem que fazer parte dessa sua análise, né, Felipe, disso.
É verdade. E nesses casos que a gente... Eu vou acrescentar, antes de você Fica à responder, eu vou vontade. acrescentar uma pergunta. Eu digo o seguinte, como está a Bahia nesse caso específico? Ou seja, a gente tem essas pessoas aqui, como é que as empresas estão sendo bem atendidas nesse ponto de vista do seu trabalho? Acontece muito na Aldens de nós precisarmos trazer profissionais, especialmente do Sudeste, para atuar nas empresas aqui da região Nordeste. Por que isso acontece? Porque ainda existe, sim, um hiato de formação acadêmica, de experiência em determinadas áreas em relação... De oferta até desses cursos para o cara ter um melhoramento de qualificação profissional. Exato. Em São Paulo, a gente encontra um número de profissionais muito maior, profissionais qualificados em quantidade maior, inclusive, né? Pelo tamanho do próprio mercado. Né? São Paulo é uma cidade gigantesca, então a gente precisa, em alguns casos, trazer candidatos para o Nordeste. Mas como é que nós atuamos? Nós começamos sempre do centro para fora. A gente primeiro explora a região. Se a nossa vaga é em Salvador, nós vamos buscar candidatos qualificados aqui em Salvador, na Bahia. Não encontramos, nós vamos abrindo o leque. E aí a gente vai para Nordeste e depois para Brasil. Então, em alguns momentos é inevitável, mas nós evitamos trazer profissionais de fora porque a gente sabe que nós temos boas pratas da casa, né? Aqui na Bahia é exatamente dessa forma, a gente traz pouco profissional de fora, mas quando é uma vaga muito específica, a gente acaba precisando recorrer a profissionais que estão no eixo Rio-São Paulo e traz para morar aqui. E aí acontece algo que é muito importante. A gente acaba mexendo não só na vida daquele profissional, sim, mas da família, mas né? de toda a família. Né? E nesses casos, a responsabilidade ela é redobrada. Não só da consultoria, como do cliente. Né? O cliente está trazendo aquele profissional para a sua cidade. Ou seja, o cara está vindo de Salvador, de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, para morar em Salvador, por exemplo. Então ele traz a família, readaptação dos filhos na escola, etc. Então a gente se cerca ainda mais de cuidados para que aquele projeto não dê errado. E é por isso que eles cresceram 60% aqui na Bahia. Tá vendo aí? Conteúdo espetacular. Felipe, obrigado de sua participação aqui no nosso Band Empresarial. Muito bom trabalho aí com a Aldens. Eu acho que cada vez mais as empresas precisam se preocupar com isso. Está aqui a especialidade. Hoje o mundo está muito amplo, cada um tem que seguir a sua. E eu acho que é bem bacana esse serviço que vocês fazem. Muito obrigado de você estar aqui. Obrigado, Azevedo. Foi um prazer enorme e até a próxima. Pois é, gente, nosso Band Empresarial está terminando. Mas, você não viu a entrevista? Vai lá no YouTube, que está lá o Felipe e eu aqui batendo esse papo para você poder entender como funciona a Aldens com esse papel maravilhoso de recrutamento de profissionais. Então é isso aí, gente. O Band volta sábado que vem às 10 horas da manhã, aqui na nossa telinha da Band. Isso aí, Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho. Fique com a gente.